Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na semana 5 do segundo ano e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de radioatividade e vamos falar especificamente dos tipos de radiação. Antes da gente ir para a nossa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal de Escola Online, ativar as notificações e, se gostar da aula, claro, deixa o seu like. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia após a vinheta. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai dar aí realmente uma introdução à radioatividade e vendo aí os diferentes tipos de radiação. Mas antes, vamos aqui retomar alguns conceitos muito importantes. O primeiro é como representar, um átomo. Sempre lembrando, que a gente vai representar, o átomo referente àquele elemento químico pelo símbolo, que está aqui representado pela letra X. O A é o nosso número de massa, ok? Lembrando, que o número de massa, ele é definido como número atômico mais número de nêutrons, ok? E embaixo aqui tem o nosso número atômico. Lembrando, gente, que o número atômico, simbolizado pela letra Z, sempre é igual ao número de prótons, ok? Então, esses pontos aqui são muito importantes e a forma de representar, um elemento químico é de extrema importância. O número de massa, gente, ele pode estar aqui, na parte superior, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Eu, particularmente, prefiro representar aqui todos os dois números do lado esquerdo, pelo fato que quando for um íon, a gente vai representar aqui a carga, A representação do íon é bem próximo, Número atômico, número de massa e a carga, seja ela positiva ou negativa, a gente representa aqui do lado superior direito, certo? E aí, pessoal, nós precisamos aqui saber duas diferenças muito importantes. A diferença de um processo, químico, de uma reação química e de um processo nuclear, uma reação nuclear. A reação química, pessoal, como foi visto, desde lá o início do primeiro ano, uma transformação química, ela ocorre, na eletrosfera, A transformação química, ela nada mais é, que quebra de ligação e formação de novas ligações. E ligações químicas ocorrem na eletrosfera dos elementos químicos, Então, numa reação química, antes e depois dela, os átomos estão unidos de uma maneira diferente, Então, numa reação química ocorre rompimento e formação de novas ligações. E essa união só envolve elétrons. Quando nós estamos aqui falando de reação nuclear, gente, a reação nuclear, ela provoca alteração no núcleo do átomo. Ela provoca aí, no núcleo estão prótons e nêutrons. Então, vai alterar aí a quantidade de prótons e nêutrons, Então, uma reação nuclear vai ser aí uma alteração do átomo. A radioatividade é uma propriedade que os núcleos instáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas para se tornarem estáveis. E quando, tem essa situação dos átomos instáveis, aí emitirem radiação ou partículas, esses átomos, eles aí vão passar por uma modificação, eles vão se transformar em outros átomos. E aí, gente, um elemento radioativo, quando ele emite radiação e ele emite partículas, ele pode aí, ter três tipos de radiação diferente, que é o que nós temos, a radiação alfa, a beta e a gama. E aí é em função desses três tipos de radioatividade que é o nosso interesse aqui nessa aula teórica, ok? E aí, pessoal, vamos aqui entender esse esqueminha. Aqui nós temos, uma amostra de material radioativo, e aí esse material radioativo, tá emitindo os três tipos de radiação. E essa radiação, pessoal, ela tá passando aqui, ó, por um campo,
por polos carregados aqui, né? O polo negativo e o polo positivo. E aí, o que a gente observa, né? Então, quando essa radiação ela passa por duas placas, né, de um campo magnético, vai haver desvio dessa radiação, onde a partícula alfa ou radiação alfa, ela desvia no sentido do polo negativo, a partícula beta desvia no sentido do polo positivo e a gama não sofre nenhum desvio. Então, gente, se a beta ela sofre desvio para o polo positivo, significa que é uma radiação de carga negativa. Se a partícula alfa se desvia no sentido negativo, é porque ela tem aí característica de carga positiva. Como a radiação alfa não sofre alteração, é porque ela não tem carga. Então, gente, a radiação desviada para o lado da placa negativa foi denominada emissão alfa positiva. A que desviou para a placa positiva, emissão beta negativa. E a que passou direto, sem desvio, é a emissão gama, ok? Então, gente, em relação a cada um desses tipos de radiação, alfa, beta e gama, nós vamos aqui trabalhar um pouquinho, né, em relação às partículas que constituem essa radiação e a sua, né, penetrabilidade. Então, quando a gente compara aqui as três radiações, aqui tem maior poder penetrante é a gama. Então, a gente observa aqui nesse esquema ó, que ela tem a capacidade de passar por uma folha de papel, por uma lâmina de alumínio, mas aí ela vai ser retida numa lâmina de chumbo. Já a beta, ela tem a capacidade de penetrar pelo papel, mas não passa por uma fina lâmina de alumínio. Já a beta, pessoal, ela tem um menor poder penetrante, né? A alfa, desculpa, ela tem um menor poder penetrante e ela não tem a capacidade nem de passar por uma folha de papel. Em relação às partículas que as constituem, a alfa, gente, ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Ela é semelhante aqui, a sua massa é semelhante a um átomo de hélio, ok? A beta, ela é constituída de 1 elétron e a gama não é constituída de nenhuma partícula que contém massa, ok? E aí, gente, como representar, né? Essa representação, eu mostrei no início da aula para vocês, representação de um elemento químico, mas a gente também precisa saber representar, né, as subpartículas e as radiações. O próton, pessoal, ele só tem, né, uma carga mais de massa 1 e a representação, né, de um próton é o P, ok? E tem o número atômico 1 e massa 1, né? O número de massa corresponde a um próton que existe aí. O nêutron, gente, não possui carga e a massa dele é 1, ok? No nêutron não tem número atômico, mas tem número de massa igual a 1. O elétron, gente, ele aí, né, corresponde a menos 1, ok? E não possui massa. E aqui está a representação do elétron, a simbologia aqui para a subpartícula elétron. E em função das radiações, a alfa, né, tem 2 prótons e 2 nêutrons, consequentemente, né, número atômico 2, número de massa 4. A beta, ela é correspondente, né, a 1 elétron, então a gente simboliza, né, com o número atômico menos 1 e não possui massa. E a gama não possui nem número atômico e nem número de massa, ok? Porque é uma partícula aí, é uma radiação que não possui partícula. E aí, pessoal, é muito importante a gente entender quando, né, um átomo instável, um átomo radioativo, ele aí emite radiação alfa e beta, vai aí ter modificação no seu núcleo. Consequentemente, ele vai se transformar aí em um outro átomo. Então, por exemplo, um núcleo inicial, ele tem determinada quantidade de prótons e nêutrons. Se ele emite uma partícula alfa, então tá aqui, né, sendo retirado dele 2 prótons e 2 nêutrons. Então, né, o núcleo final ele vai estar aí com uma deficiência de 2 prótons e 2 nêutrons. Isso reduz, né, o número de massa do átomo após a emissão da radiação alfa
o número de massa reduz em 4 e o número atômico reduz em 2. Então, por exemplo, aqui o urânio. Urânio 138, né? Quando ele emite uma radiação alfa, ele passa a ser o tório, de número atômico 90, porque se o urânio aqui, número atômico 92, e emitir uma alfa, uma partícula alfa, então o átomo, né, que ficou aqui após a emissão dessa partícula alfa foi de número atômico 90, se a gente olhar lá na tabela periódica, é o tório, ok? E a redução aqui no número de massa é em 4. E aí, gente, existe uma regrinha, né? O somatório dos números de massa tem que ser igual tanto antes da emissão quanto após a emissão. Então, tanto o número atômico, né, quanto o número de massa. Então, 92 do lado esquerdo, 2 mais 90, 92, ok. 238 do lado esquerdo, do lado direito, 4 mais 234, 238. Ok? Tranquilíssimo. E a partícula beta, gente, é o mesmo raciocínio. Porém, né, como que ocorre aqui a emissão de uma partícula beta? Quando, né, emite uma partícula beta, um nêutron do núcleo, ele se transforma em um próton, uma partícula beta, que é um elétron, e um antineutrino. E aí, gente, quando, né, se emite uma radiação beta, que é emissão de um elétron, na verdade tem-se alteração, né? O número atômico aumenta e o número de massa permanece inalterado. Por quê? Porque o nêutron, pessoal, está aqui se transformando em um próton, o que está ficando retido aqui no núcleo e sendo emitido uma partícula beta, uma beta e um antineutrino, ok? E aí, gente, então se você tem, por exemplo, o bismuto e emite a partícula beta, né, que é um elétron, o somatório aqui, ó, 83, menos 1 com 84, 83, tá certinho? E aqui o número de massa também está o somatório ok, certo? E para a gente finalizar aqui o nosso conteúdo teórico, a gente vai trabalhar com o tempo de meia-vida, simbolizado pela letra P. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que uma determinada quantidade de amostra radioativa seja reduzida à metade. O tempo de meia-vida, pessoal, é uma característica, né, de cada elemento radioativo. Cada elemento radioativo tem aí o seu decaimento, né, e consequentemente o seu tempo de meia-vida. Ah, professora, eu preciso saber isso? Não, pessoal, é uma informação que vai aí ser passada para vocês. Não tem que decorar aí o tempo de meia-vida de cada elemento radioativo, ok? Mas você tem que entender o que é tempo de meia-vida. Por exemplo, você tem uma massa M0, né? Após um tempo de meia-vida, essa massa radioativa, né, ela vai aí se desintegrar e o que você tinha inicialmente vai se reduzir à metade. Aí, se passado mais um período, né, de tempo de meia-vida, você vai ter um quarto do inicial, porque aqui passou-se, né, 2 tempos de meia-vida. E assim vai reduzindo sucessivamente. Então, o tempo, gente, sempre vai ser x vezes o P, que é o tempo de meia-vida, o decaimento aqui total, ok? Nós vamos fazer exercícios aqui para vocês entenderem melhor o que é esse tempo de meia-vida. Então, vamos aos exercícios. Atividade 1. Átomos de galho 67 são utilizados na medicina no diagnóstico de tumores. Explica o significado dos números que aparecem ao lado do símbolo do elemento galho na representação. Galho, então aqui, gente, ó, vamos aqui, ó, galho, tem o 67 na parte superior e tem o 31 na parte inferior. Então, gente, o 67 é o quê? É o número de massa, que é o A, ok? E o número de massa, gente, nós podemos aí obter, né, pelo somatório do número atômico mais o número de nêutrons, ok? Já o número aqui embaixo, gente, é o número atômico, né, que é o Z.
e o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Atividade bem tranquila, né, pessoal? E a gente até falou isso na introdução. Vamos aí para a atividade 2. Olha aí, vamos lá. Coloquei aqui, gente, uma tabela periódica para nos auxiliar, tá bom? Porque o exercício pede: determine o átomo resultante de cada elemento radioativo após a emissão das partículas. Formule a equação que representa a emissão radioativa. Consulte a tabela periódica sempre que necessário. Então, coloquei aqui a tabela periódica para nos ajudar. Então, pessoal, tá falando aqui, ó, que o urânio 235, de número atômico 92, vai emitir uma partícula alfa. Então, partícula alfa, né, número atômico 2, número de massa 4. E vai formar qual elemento? Então, gente, eu não sei ainda qual elemento. Vou chamar de X aqui, depois eu substituo o elemento na hora que a gente verificar na tabela periódica. Como emite uma partícula alfa, então, se eu tinha número atômico 92, eu vou para o número atômico aqui 90, ok? E aqui, ó, o número de massa reduz aqui em 4, então fica 2, 3, 1, ok? Quando eu verificar na tabela periódica, número atômico 90, vamos lá. Número atômico 90 é o tório, ok? Então, vou substituir aqui, gente, o X pelo TH, que é o tório. Certo? Tranquilo. Olha aqui a situação agora, letra B. O tório 90, 230, ele vai emitir aqui uma partícula beta. Partícula beta, né? Menos 1, que é um elétron, mais. Então, gente, o tório, que eu não vai transformar um determinado elemento, vou chamar de Y aqui agora. De número de massa 91 e o número aqui, né? Ó, desculpa, número atômico 91 e número de massa 230, porque não altera. Quem que é o número de número atômico 91? É o PA. Então, vou substituir aqui, ó, pelo PA, ok? Que é o protactínio, ok? Então, vamos aí continuar. Agora a letra C. O carbono de número atômico 6, de número de massa 14, ele emite uma partícula gama. E aí, gente, quando ele emite uma partícula gama, ele continua sendo o mesmo elemento, porque a partícula gama, né, ela não tem nada de número atômico nem nada de número de massa, ok? É apenas uma radiação, não emite nenhuma partícula. Tranquilo, pessoal? Compreenderam o exercício? Então, vamos dar sequência agora à atividade 3. O tempo de meia-vida do césio 137 é de aproximadamente 30 anos. Então, o tempo de meia-vida aqui, gente, desse elemento, né, do césio, 30 anos, ok. Qual que é o tempo necessário para que uma amostra desse nuclídeo se reduza à 8ª parte da inicial? Então, gente, nós temos aqui, né, inicialmente uma determinada quantidade de X. Quando tem aqui um decaimento de um período, né, eu vou para metade de X. Quando eu tiver outro determinado período, né, a metade vai se reduzir ainda, né, à 4ª parte. Então, reduz aqui a metade. Quando eu tiver aqui outro tempo de meia-vida, eu vou reduzir aqui a 8ª parte, que eu vou ter ainda redução da metade do que eu tenho. Então, né, para que ele reduza a 8ª parte, é necessário aqui um decaimento, né, de 3 períodos. 3 períodos vão corresponder aqui a 90 anos, letra B. Tranquilo? Vamos agora para a atividade 4. A radioatividade emitida por determinadas amostras de substâncias provém. Então, gente, radioatividade, né? Então, lembrando, foi um conceito que nós vimos lá na introdução da aula. A radioatividade, gente, ela é emitida, né, por determinadas amostras de substâncias, provém da energia térmica liberada em uma combustão. Gente, a energia térmica liberada em uma combustão, né, é uma energia de uma reação química, não de radioatividade. De alterações em núcleos de átomos que as formam?
De rupturas de ligação química entre os átomos que as formam, isso aqui é reação química, ok? Do escape de elétrons da eletrosfera de átomos que as formam, novamente, gente, escape de elétrons, né? Movimento de elétrons é aqui em ligações químicas. Isso aqui é descrição de uma reação química. Da reorganização de átomos que ocorre em uma decomposição, também é uma reação química. O que responde à atividade 4 é a letra B. Tranquilíssimo, pessoal? É o que descreve aí a radioatividade. Vai alterar, né? Quando tem emissão, né, a radioatividade, né, quando ela é emitida, ela vai emitir radiação e vai alterar os núcleos que formam, ok? Então, nós chegamos aqui ao fim da nossa aula. Convido vocês a assistirem nossas aulas do projeto Eu Não Erro Mais, todos os dias à tarde. Tenho certeza aí que vocês vão gostar muito e vai ser muito bom, que ano que vem tem Enem, né, pessoal? E vocês estarão aí preparadíssimos, certo? Tchauzinho, fiquem com Deus!